Convido você agora para que possa abrir a sua Bíblia e junto possamos meditar no livro sagrado. O texto que queremos ler se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 11, onde nos diz: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. Querido irmão telespectador, o Senhor Jesus contou a parábola da semente. Havia uma grande multidão a escutando, mas os seus discípulos o procuraram em particular, dizendo: Mestre, conta-nos o significado da parábola da semente. E o Senhor Jesus passou então a explicar. Quantas vezes as pessoas têm ouvido o Evangelho do Senhor Jesus, mas não entendem. É bom, é bonito, eu gosto, os cânticos são bonitos, eu admiro, mas seria isso suficiente? Mas o Senhor diz assim: esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, os mandamentos de Deus, os preceitos ordenados pelos apóstolos para a igreja, o conjunto todo é representado como uma semente. A semente que caiu à beira do caminho. E Jesus diz que as aves do céu foram lá e a comeram. O Senhor explica aqui que estes são aqueles que ouvem. Às vezes para, ouve. Às vezes vai ao culto, ouve. Mas depois esquece dali a pouco. Parece que não viu nada, parece que não foi com ele, parece que aquilo é um passado. Por que será? Por que a palavra do Evangelho não produz o efeito esperado por Deus no coração de algumas pessoas? Jesus comparou com uma semente que cai à beira do caminho, dizendo que a pessoa ouve a palavra do Evangelho, ouve a palavra de Deus, e depois o inimigo, o diabo, ele diz: tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Observamos aqui que não basta ouvir. Precisa a palavra ser internalizada no coração, na alma. Precisa-se crer de verdade na palavra do Senhor. Crer de toda a força, de todo entendimento, de toda a alma. Senão o inimigo tira. E as pessoas ouvem, mas não mudam de vida, não se regeneram, não são transformados, não são renovados pela palavra de Deus, porque o inimigo vai roubando. Mas o Senhor Jesus continua dizendo que havia a semente que foi lançada e caiu sobre a pedra, e logo cresceu, mas veio o sol, castigou, e ela morreu. E aqui ele diz assim, que este tipo de semente, ou este tipo de solo,
representa as pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, recebem com alegria. Que maravilha! Coisa boa é a pessoa receber a palavra de Deus com alegria. E a pessoa recebe com alegria o Senhor no seu coração, recebe a oração, recebe a cura, recebe a visitação de Deus na sua alma. Maravilhosa coisa. Mas o Senhor diz assim, não tem raiz. Porque simplesmente se acomodou em ir ao culto, voltar, simplesmente se acomodou em ouvir. Mas é necessário, diz desde o profeta do Antigo Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessário se aprofundar no conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua manifestação, dos seus mistérios, das doutrinas que o Senhor enviou para a igreja deste templo do século 21. Não é simplesmente seguir o Evangelho como muitas pessoas têm seguido como modismo. Uns seguem um evangelho tradicional, de que meu pai era assim, essa religião, nós também somos agora cristãos, porque a minha religião sempre foi cristã. Eu não estou aqui para falar de religião, para discutir religião, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é a semente que é a palavra de Deus, ser lançada numa terra, que é o meu coração, o seu coração. E aqui diz o Senhor que a palavra, quando cai no coração da pessoa, e ela não aprofunda o seu conhecimento, ela não guarda a palavra de Deus, ela não caminha para se alicerçar, para se estruturar na palavra do Senhor, ela fica com aquele conhecimento superficial do Evangelho do Senhor. Jesus diz assim, não tem raiz. Por isso creem por algum tempo. Cumpre aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, corris bem, quem vos impediu? Quem vos fascinou a passar tão rápido deste para outro evangelho? Quantos têm passado do evangelho puro, genuíno, do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, para um outro evangelho? Para o evangelho morno, o evangelho de que não tem nenhuma exigência, o evangelho de que quer que suas pessoas sejam prósperas, sejam felizes aqui na terra, mas que não mostra que há necessidade de arrependimento, de regeneração, de transformação de vida, de renúncia, de aplicação da palavra de Deus, de obediência, de santificação, porque sem santificação, nem eu, nem você, ninguém poderá habitar com o Senhor da glória. Para que o evangelho temporário? Para que o evangelho só para este mundo? Para que uma religião para esta vida? Para que o evangelho que dá bênção somente aqui? Este evangelho que não tem raiz. Mas o evangelho que tem raiz é aquele que a pessoa recebe no seu coração e a pessoa está pronta, aberta para a palavra de Deus. Nós estamos em tempo de restauração. E eu me lembro, meu amigo, eu me lembro, irmão, de alguns dias atrás, não muito tempo, enquanto a gente falava da palavra do Senhor, da doutrina que o povo esqueceu e deixou de cumprir, as pessoas estavam ávidas, famintas, interessadas em ouvir, mas de repente veio uma onda maligna e vacinou muita gente contra a palavra do Evangelho do Senhor. Dizendo, isso aí é doutrina de homem, isso aí é para o tempo de Coríntios, aquilo é para o tempo dos romanos, aquilo é para a igreja de Éfeso, então o que é para mim e o que é para você? Este evangelho que temos ouvido, vem como está, fique como quiser. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Paulo chamou a atenção dos Gálatas que estavam passando para um outro evangelho. Porque o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por ti, e Ele convida cada um de nós para recebermos a semente gloriosa da sua palavra, do seu poder, do seu evangelho na nossa vida, no profundo de nosso coração, com raiz. E a nossa raiz, outro dia eu ouvi alguém pregando, dizer, eu tenho raiz, sou de tal denominação, meu pai já nasceu nessa denominação. Amigo, que você possa ter raiz em Jesus Cristo, raiz na palavra de Deus, raiz na santificação, na obediência, raiz em guardar os mandamentos de Deus. Raiz de outra coisa não tem sentido e não tem validade para a vida espiritual. Aqui diz o Senhor Jesus,
a respeito desta palavra, porque algum tempo eles creem, depois vem a tentação e se desviam. Será que você conhece alguém que é desviado? Desviado não é aquele caído da fé. Tem muita gente caída da fé. O desviado é aquele que se afasta da doutrina, do mandamento, do ensinamento da palavra do Senhor. Aquele que omite, aquele que encurta a palavra de Deus, porque quer após si uma grande multidão. Parece que as pessoas querem construir grandes catedrais, construir grande religião o mundo já tem. Nós precisamos construir vidas preparadas como altar para a habitação do Espírito Santo, louvado o nome do Senhor. E eu espero que você nesta tarde possa entender isso, porque o Senhor não quer que você seja participante de uma grande religião, mas que você seja participante da sua igreja, que é ajustada pela sua palavra e cresce como templo santo para a habitação de Deus em Espírito. Deus habita, não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita num coração sincero, aonde é escondida a sua palavra para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista Davi. E aqui diz a palavra, vem a tentação, vem a moda. Quantas igrejas, quantos trabalhos, quantas pessoas serviam a Deus com um coração sincero, mas vieram as modas. Sai lá do trono do inimigo, de qualquer lugar, aquelas modas, e as pessoas começam a sentir desejo de acompanhar. E dali a pouco, como cumpre a palavra de Deus, se cumpre. E amontoarão para si doutores, segundo os seus próprios desejos. E vem os doutores, os defensores das teses, e vem eles dizendo, olha isso aqui, você pode fazer, porque a mulher de Deus tem que ser bonita, e você pode usar pintura, e você pode usar maquiagem, e você pode usar brinco, e você pode se vestir de qualquer maneira, e você pode participar de todas as coisas do mundo. Claro que você pode. Todos nós somos livres, e Deus respeita o livre-arbítrio. Só que se você escolher participar de todas as coisas do mundo, saiba uma coisa, você não participará das bodas celestiais, não participará da salvação do Senhor Jesus. Ou o Senhor ou o mundo, ou a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ou a vaidade e a apostasia, que o mundo está cheio. Mas a vaidade e a apostasia está neste tipo que o Senhor falou. A palavra cai, mas a raiz não tem raiz. Não se entregou inteiramente ao Senhor, não se alicerçou na palavra do Senhor, não reconheceu. Veja, irmão querido, Paulo escreveu aos Coríntios, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, e a pessoa não se alicerçou nos mandamentos, não se enraizou nos mandamentos, desprezando a palavra de Deus na sua inteireza, na sua sublimidade, na sua soberania, por causa das tentações, por causa das coisas corruptíveis do mundo, por causa dos interesses materiais, a pessoa se desvia da palavra, toma um outro caminho, e aí não pode encontrar a porta estreita para entrar na glória celestial. E o Senhor disse assim que um outro tipo, ou uma outra semente, uma outra mensagem, caiu entre os espinhos. Estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha que semente. A semente é boa, porque é a palavra de Deus. Olha que reação desta terra, destas pessoas. A terra é o coração humano. Aquela que caiu à beira do caminho nem chegou a entrar no fundo do coração. A outra entrou, mas a raiz não foi alicerçada, não houve raiz. E essa aqui até criou raiz. A pessoa até caminhou bem, mas depois os cuidados e riqueza, o cuidado da vida. A pessoa começa a pensar em si. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso estar
participando mais da vida social, eu preciso me dedicar mais a mim mesmo, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso ter todo o tempo para mim, eu preciso construir a minha vida, eu preciso ajuntar um pouco de dinheiro, eu preciso fazer uma poupança, eu preciso me prevenir para a velhice e eu preciso cuidar da minha vida, os cuidados e riquezas. Ah, mas eu preciso me divertir, os deleites da vida. Ah, eu sou cristão, mas está certo, eu preciso participar dos deleites da vida. E aí então os deleites da vida, os desejos da riqueza, a busca da vida material, a frieza espiritual faz com que brote os desejos da carne nesse tipo de pessoa, diz aqui a palavra, e então não dão fruto com perfeição. Estes são aqueles que nós poderíamos usar na linguagem comum, que andam com os pés em dois barcos. Com o coração querem servir a Deus, e com a carne querem servir o mundo. Com o coração, diz que o coração é de Jesus, mas a sua vida está apostatada, e está vivendo em deleites, vivendo nos prazeres, e cuidando das riquezas, e esquecendo do que é primordial, fundamental, o que é essencial, que é buscar o Senhor em primeiro lugar. E então, diz aqui a palavra que não dá fruto com perfeição. Um dia vai bem, um dia vai mal, um dia está fervoroso, um dia está meio morno, outro dia está desanimado. E não pode produzir. Por isso Deus não pode agradar-se de pessoas assim. Mas Ele diz assim, e a que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, estes são estas pessoas são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto. O seu coração é honesto? Eu creio que sim. Todas as pessoas querem ter o coração honesto. Mas um coração honesto, ele dá crédito à palavra de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Ele atende a chamada de Deus. Ele se conserta para estar na presença de Deus. Porque o Senhor diz assim, um coração honesto, um coração bom, um coração que se inclina para a obediência, para o zelo com a palavra de Deus. E eu espero que o seu coração seja bom para com Deus, seja honesto para com Deus, e na sua honestidade você possa se reconhecer pecador, falível, pecador que precisa da salvação, da graça, da regeneração do Espírito Santo na sua vida. E nós temos aqui a mensagem de Deus que salva a sua vida, salva a sua família e coloca você nos trilhos da palavra do Senhor, num caminho que conduz para a vida eterna. A palavra verdadeira do Senhor. Que você não seja destes desonestos, que tem um coração desonesto, que vai escolhendo parte da palavra de Deus para acomodar o pecado nas suas vidas, para acomodar a sua vaidade e apostasia. Que você reconheça, irmão querido, que você, irmã preciosa para Deus, reconheça que o Senhor brevemente fará soar a trombeta, e este mundo corruptível, ele ficará, a igreja do Senhor subirá para encontrar com ele nos ares, porque subirão aqueles que dão fruto com perseverança. Fruto com perseverança, perseverança na obediência e em guardar o Evangelho do Senhor, não só de falar, não só de honrar o Senhor com os lábios, não só de estar cantando, não só de estar apresentando algumas coisas ao Senhor, mas o Evangelho de estar colocando a sua vida no altar de Deus, entregando-se inteiramente ao Senhor, como Ele se entregou por mim e por ti no Calvário, para viver por Ele, para viver nele, uma vida nova de santificação, de obediência, de consagração ao Senhor Jesus Cristo. Que você não se iluda e não perca o seu tempo, nem com religiões malignas e pagãs, nem com um evangelho que vai até a metade do caminho, mas entre pelo caminho estreito e passe na porta apertada, que é Cristo Jesus, e encontre descanso para a sua alma atribulada de dúvida e de aflição, e receba dele a chamada gloriosa, perseverando na obediência, no partir do pão, nas doutrinas, como nos ensina no livro de Atos, que a igreja perseverava, unânime, no partir do pão, nas doutrinas. Que você possa ser hoje da igreja do Senhor, que continua participando da comunhão no partir do pão asmo, do pão de sinceridade, do pão que representa um corpo santo,
e que você possa ser perseverante, junto com esse povo de Deus, na obediência, para estar com o Senhor brevemente na sua glória celestial. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, abençoe o seu lar, para a glória do seu bendito nome.